Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias lá no Evangelho de Jesus, escrito por Mateus. O Evangelho é de Jesus, não é de Mateus, né? Mateus apenas escreveu, né? Segundo Mateus, isso. Capítulo 5, o início do Sermão do Monte, né? Mateus 5. Nós iremos ver o versículo 8 apenas. Todo mundo achou? Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Outras versões vão dizer: bem-aventurados puros de coração, porque eles verão ao Senhor. Limpo e puro tem o mesmo sentido. Irmãos, o Sermão do Monte, ou o Sermão da Montanha, como é conhecido, ele é o primeiro grande sermão de Jesus, né? Esse sermão são 3 capítulos. Capítulo 5, capítulo 6, vai encerrar com o capítulo 7. De tudo, nesse capítulo ensina sobre uma vida cotidiana completa que agrada a Deus, de princípios que vão nos levar a uma vida feliz, de princípios que irá nos levar a uma vida de prosperidade. Jesus fala nesse capítulo. Jesus começa falando das bem-aventuranças, né? Jesus fala sobre a diferença que nós precisamos exercer na terra, quando ele fala sobre sermos o sal da terra e a luz do mundo. Jesus vai falar sobre o mantimento que ele nos proporciona durante essa vida, lá chegando em Mateus 6, né, que ele vai falar sobre não buscar primeiro o reino dos céus e as outras coisas deixe com ele, que ele cuida, que ele acrescenta. Jesus vai falar sobre casamento, Jesus vai falar sobre os 2 fundamentos, sobre diversas coisas. Jesus vai falar aqui. Jesus fala sobre o julgamento, sobre não julgar os outros, né, sobre ter uma vida. Mas ele inicia com as bem-aventuranças, e as bem-aventuranças nos trazem a lei ética moral de Jesus para a humanidade. Uma lei ética moral que, quando nós obedecemos esses princípios, automaticamente nós somos bem-aventurados, como Jesus Cristo disse. Ele fala sobre sermos felizes quando somos humildes de coração. Ele fala sobre a mansidão que nós precisamos ter. Ele fala sobre sermos misericordiosos, sobre sermos pacificadores. E não à toa, Jesus Cristo nos fala sobre sermos puros de coração. E essa pureza, irmãos, a gente precisa entender que o foco que Jesus coloca para sermos puros, é o alvo de todo crente em Jesus Cristo. Qual é o que todo crente em Jesus Cristo almeja, o que todo crente em Jesus Cristo deseja, o que um salvo em Cristo Jesus deseja, que não seja ver o seu Senhor. E é isso que Jesus coloca aqui como uma premiação para aqueles que se dedicarem a uma vida pura. É a premiação que Jesus coloca para aqueles que se dedicarem a uma vida de santidade. É a premiação que iremos receber conforme vamos caminhando num processo de purificação, de santificação. A premiação é ver ao Senhor. E não existe prêmio melhor ou prêmio maior para nós do que podermos ver ao nosso Senhor Jesus Cristo. Mas antes da gente voltar nesse ver a Deus, vamos entender um pouquinho o que é puro. No significado bem básico, direto e simples, pureza é estar limpo, sem mancha, sem ruga, sem qualquer coisa que tire a essência de pureza, de originalidade de algum objeto, ou de algum líquido, ou de qualquer outra coisa. Por exemplo, quando uma gasolina
ela é chamada de gasolina batizada, adulterada, é porque ela não está original como ela deve ser, mas que ela contém outras substâncias que tiram a originalidade daquela gasolina. Então, ela não é mais pura, ela não é mais original, porque ela tem elementos dentro dela que adulterou a forma dela. Então, a ideia de ser puro é a ideia de ser totalmente sem mancha, de ser alguém totalmente limpo, que não há impurezas na sua natureza ou na sua essência. E é interessante isso, irmãos, porque quando a gente fala de puro, ou sempre, pelo menos eu, quando falo de pureza, eu me lembro do processo de um ouro. Quando a gente vai comprar uma joia, especialmente o ouro ele não é bonitinho, brilhante, da mesma forma que ele está ali na prateleira de uma joalheria. Por exemplo, os irmãos olham para aqui para a minha aliança. A minha aliança é ouro, 16K. Ela está brilhando. Eu nunca lavei ela, a não ser que seja no banho. É. Eu nunca lavei ela, nunca passei nenhum produto, nem nada, e ela já vai de 2018, quando eu noivei para cá, são quantos? 5, né? 5 anos na minha mão, usando todo dia, mexendo com fio sujo, mexendo com as coisas sujas na rua do trabalho, e ela continua brilhando assim, bonita, parecendo que saiu da loja hoje. Mas nem sempre esse ouro aqui, ele foi assim. Ele não foi encontrado dessa forma. Ele não foi achado dessa forma. E quando depois os irmãos procurem em casa o processo de limpeza ou de purificação de um ouro, isso, o ouro quando ele é encontrado na terra, ele vem junto com outras substâncias, né? Vem misturado, outros metais, a prata, vem todo misturado. E ele passa por vários processos até que ele fique no maior estágio de pureza possível. Ele é lavado, se é retirado aquela terra que vem já para o laboratório, isso, pastor. Ele passa já, tira a terra mais grossa que vem junto. Ele passa por mais de uma vez em um fogo com mais de 1.600 graus de temperatura, então imagine, né? E ele passa por esse fogo mais de uma vez. Ele é lavado e é colocado componentes químicos nele, até que seja retirado toda a impureza do ouro que veio junto e ele se torne 99,9% puro, que é o padrão exigido pela regulamentação de joias no Brasil. Mas no nosso caso, nós não podemos atingir o 99,9%. No nosso caso, nós precisamos atingir o 100% de pureza para nós podermos ver ao Senhor. E semelhantemente como o ouro ele vai passando por um processo, nós precisamos entender que a nossa vida de purificação, a nossa vida de pureza, a nossa vida de santificação, ela também é um processo. Um processo que nós iniciamos no dia que Jesus nos garimpou lá no garimpo. No dia que Jesus nos encontrou lá no garimpo, nós estávamos cheios de terra, nós estávamos com outros metais, nós estávamos com impureza. E Jesus começou um processo de purificação na nossa vida. E esse processo é contínuo, é diariamente, até o dia da glorificação, quando Ele vem nos buscar. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Filipenses, o capítulo 2, versículo 18, Paulo vai dizer que aquele que começou a boa obra em nossa vida é fiel para cumprir. Ou seja, essa obra de purificação, essa obra de santificação que o próprio Jesus inicia na nossa vida, ela vai até o dia da nossa glorificação. Isso quer dizer que não é desculpa para que para que a gente erre, mas isso quer dizer que dia após dia nós estamos avançando, que se somos puros hoje, amanhã nós precisamos ter um grau de pureza maior. Amanhã nós precisamos ter um grau de santificação maior do que hoje. O autor de Hebreus também vai dizer que Deus não se agrada daqueles que retrocedem, mas daqueles que prosseguem rumo ao alvo. Então, esse processo de purificação, irmãos, é um processo que nós estamos vivenciando no nosso dia a dia. E é um processo que atinge todas as nossas faculdades humanas, que atinge todo o nosso ser. Por que eu digo isso? Porque, geralmente,
quando a gente fala de pureza, quando a gente fala de santificação, a gente leva somente, muitas das vezes, para um campo sexual. Como se a impureza e a falta de santificação estivesse somente no ato sexual ilícito. Mas a pureza e a santificação, ela vai muito além apenas da área sexual. Ela atinge todo o nosso ser, intelecto, emoções, sentimentos, tudo o que compõe o nosso ser, ali está a pureza. Veja o que o salmista diz no Salmos 24, versículo 3 e 4. Quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Veja que mão, geralmente na Bíblia, tem sentido de obra. Né? Mão, tanto que Jesus vai... Existe uma peça que Jesus vai querer ver nossas mãos, né? As mãos vazias. E a mão, geralmente, tem sentido de obra. E veja que o salmista fala, quem poderá entrar no lugar do Senhor? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro. E veja que são duas coisas que andam ligadas, porque o coração dá a ideia de atitude, de lugar da onde procede as atitudes da vida, como disse Salomão lá em Provérbios. E aquilo que sai do nosso coração a gente pratica. Então, coração, sentimento, desejo e mão, obra. Deve ser um todo completo e puro. E como eu disse anteriormente, irmãos, a premiação que Jesus garante àqueles que se dedicarem a essa vida de pureza, o que Jesus garante aos que tiverem uma vida pura perante o Senhor, que seguirem os manuais da sua lei ética, moral, é ver a Deus. E essa é uma promessa que nós aguardamos e nós ansiamos, não no sentido de ansiosos, mas no sentido de que desejamos com muito fervor, que desejamos com muita alegria, com muita expectação, com muito entusiasmo. Essa promessa é ver a Deus. Porque a Bíblia nos garante que ninguém jamais viu ao Senhor. Ninguém jamais pôde ver o Senhor face a face. Mas existe uma promessa na Bíblia que um dia nós veremos ao Senhor face a face. Essa promessa começa aqui com Jesus Cristo, quando Ele nos garante isso. Bem-aventurado os puros de coração, ou os limpos de coração, porque eles verão a Deus, porque eles verão ao seu Senhor. Porque eles poderão contemplar a beleza do seu Senhor. Em 1 Coríntios, capítulo 13, o versículo 12, o apóstolo Paulo ele vai falar sobre isso também, garantindo à igreja de Coríntios que um dia também veremos o Senhor. Ele diz, porque agora vemos como por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei plenamente, como também sou plenamente conhecido. Veja que a esperança de Paulo e a expectativa de Paulo é ver o Senhor conforme Ele é. Da mesma forma como nós conseguimos nos enxergar, a ideia de Paulo é que ele vai ter esse privilégio de contemplar o Senhor face a face, de poder ver o Senhor exatamente como Ele é. E essa promessa, essa expectativa que está na vida do apóstolo Paulo, ele repassa para a igreja. Ele diz, olha, anteriormente ele disse, quando aquilo que é perfeito se manifestar, né, então nós um dia veremos face a face como Ele é. E aí eu quero lembrar os irmãos, que os irmãos podem se perguntar assim, Rafael, mas no espelho hoje eu me vejo como eu sou. Mas naquele tempo, o espelho não era como espelhos de hoje. O espelho eram metais polidos, que o povo da época, primeiro século, se via através de metais polidos. Então, imagine que essa aliança aqui, esse ouro brilha. Mas se eu pegar ele para me enxergar, eu vou ver apenas reflexos que não são igualmente como eu sou. E a ideia de espelho é essa ideia. Então, o apóstolo Paulo se olhava no espelho, para eles naquele tempo era um metal polido, e ele não conseguia se enxergar exatamente igualzinho como os espelhos de hoje. Mas ele diz, um dia eu verei face a face.
Um dia eu não verei mais por espelho assim. Um dia eu poderei contemplar Ele na forma exata de como Ele é. Então veja que a nossa consciência, a nossa mente, irmãos, e o nosso coração precisa estar programado, precisa estar com esse desejo de poder contemplar o Senhor face a face. Porque isso vai nos levar a ter uma vida de santidade, isso vai nos levar a ter uma vida de pureza. O autor de Hebreus também vai dizer, né? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, santificação e pureza não é apenas uma ideia religiosa, não é apenas uma mensagem de uma igreja ou uma mensagem de uma comunidade evangélica, mas é como é que eu posso colocar essa palavra? Isso, pastor, não é um dogma, mas é um princípio para aqueles que desejam ver ao Senhor. É um fundamento para aqueles que desejam ver o Senhor. É impossível ver a Deus sem pureza. Exato, pronto, uma verdade, pastor. Em 1 João, capítulo 3, o versículo 2 e 3, versículo 2, eu coloquei só o 2 aqui, mas nós vamos ver o 2 e o 3. Me coloca aí, Everson, por favor. 1 João, capítulo 3, o versículo 2 e 3. Vamos ver o que o apóstolo João também fala sobre isso, sobre ver ao Senhor. Amados, agora somos filhos de Deus, amém? E ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Versículo 3. E todo o que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Deixa aí, Wellington, esse texto, veja. O apóstolo João está dizendo que um dia, também, assim como o apóstolo Paulo, ele está dizendo que um dia nós o veremos como ele é. Que essa é a esperança não só do apóstolo Paulo, mas também do apóstolo João. Que assim como Paulo ensinou aqui a igreja de Coríntios, João também está ensinando. E ele diz mais, ele diz, todo aquele que tem essa esperança, qual esperança? De poder ver o Senhor, de poder contemplá-lo face a face, de poder vê-lo assim como ele é. Assim como nós nos olhamos e nos enxergamos uns aos outros, os que têm a esperança de ver ao Senhor, de poder contemplar a face do Senhor, o que o apóstolo João diz que faz? Purifica-se a si mesmo, como ele é puro. Então, como você sabe que uma pessoa deseja ver a Deus? Que uma pessoa deseja estar com Deus, deseja estar com o Senhor, ela tem uma vida de purificação. Ela se purifica a cada dia porque ela tem um foco, porque ela tem um alvo, e esse alvo é ver o seu Senhor. Às vezes eu fico vendo as lutas de MMA, né? Os lutadores, eles têm que atingir um peso exato, porque se passar, eles não podem lutar. Se der muito abaixo, eles também não podem lutar. Eles têm uma margem de peso que eles precisam um dia antes da luta obter. E durante o processo, eles se abstêm de alimento, eles se abstêm de sair, eles têm uma dieta regrada, eles têm um treino regrado, tudo certinho, para que nada fuja do controle. E isso com qual propósito? De chegar no dia, se pesar e o seu propósito ser alcançado, de o foco ser alcançado. É mais ou menos isso que nós precisamos ter em mente, irmãos. Que para ver ao Senhor, nós precisamos nos purificar. E nos purificar, nós precisamos nos abster de muitas coisas, nós precisamos abrir mão de muitas coisas, nós precisamos ter uma vida regrada pela lei do Senhor, para que esse processo de purificação nos leve a ser puros, assim como Ele é puro. Vamos lembrar do que Pedro fala também, o pastor diz direto, porque assim como eu sou santo, sede vós santos também. 1 Pedro 1, versículo 15 e 16, né, pastor? Então veja, irmãos, que nós não seremos puros mediante a pureza de outro irmão. Nós não seremos puros mediante a pureza do pastor. Nós não seremos puros mediante a pureza do João. Mas o que João escreve é que nós precisamos ser puros, assim como é puro o nosso Senhor. Então veja que o nível, ele sobe.
Aí vamos lembrar do que o próprio Jesus diz, um texto que o pastor também fala direto, Mateus 5, 48. Sede vós perfeito, como é perfeito o pastor da igreja de vocês, é isso? Sede vós perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então veja que a exigência para se ver ao Senhor é purificação e é santidade. Aí Jesus aparece a João, lá na ilha de Patmos. E quando Jesus aparece a João, Jesus fala sobre muita coisa a João. Jesus, olha, aquelas 7 igrejas ali, tem umas coisas lá, vá lá e fale assim para elas. Aí Jesus diz, olha, tem uma besta que vai se levantar aí do mar. Olha, e Jesus vai falando muita coisa. Aí vai chegando no final de Apocalipse, o capítulo 22, vamos lá, capítulo 22 de Apocalipse. Último capítulo de Apocalipse, né? Aí Jesus já está falando da Nova Jerusalém, os crentes, os salvos habitando com Jesus, habitando com seu Senhor. Aí no versículo 4, olha o que Jesus disse, que João registra. Contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Mas eu quero ficar com a primeira frase. Contemplarão a sua face. É todos que vão contemplar a face do Senhor? Não. Mas aqui Jesus está se dirigindo a quem? Está falando sobre quem? Sobre os salvos. Sobre os salvos em Jesus Cristo. Em outras linguagens, o que Jesus diz àqueles que lavaram as suas roupas no sangue do Cordeiro. Aqueles que são puros como a branca neve. A esses, Jesus garante, contemplarão a sua face. O que Paulo disse, o que Paulo ensinou, o que João ensinou, Jesus garante aqui novamente, que os salvos contemplarão a sua face. Que os salvos verão ao Senhor. E que maravilha, irmãos. Mas que para isso, a ordem e a orientação é: sejam puros, sejam santos, se santifiquem a cada dia mais, procurem se purificar a cada dia mais, como o seu Senhor, como o nosso Senhor, Ele é puro. Mas veja, irmãos, qual é a pureza no sentido bíblico? Porque Jesus fala assim, ó, bem-aventurados limpos ou os puros de coração? Porque Jesus não falou bem-aventurados puros de corpo? A gente sabe que na Bíblia o sentido de coração, a ideia de coração é diferente da ideia humana que as pessoas têm. Qual o sentido bíblico de coração? O coração, irmãos, é tido como o centro da personalidade. Não indica meramente a sede dos afetos e das emoções. Nas Escrituras, o coração inclui mente, emoção e vontade. Fala do homem na sua totalidade. Jesus está falando que a pureza deve penetrar em todos os corredores da nossa vida, ou seja, nossos pensamentos, nossas emoções, motivações, desejos e vontades. Tudo isso, tudo que nós desejamos, o que nós sentimos, a Bíblia vai tratar disso como coração. Até os pensamentos, a gente tem a ideia que vem da mente, né? Mas coração. O coração. Exatamente, pastor. Por isso que Salomão vai dizer, olha, sobretudo, guarde o teu coração. Tenha cuidado com o teu coração, vigie o seu coração. Salomão não diz, olha, cuidado com sua mente, cuidado com o seu corpo, cuidado com qualquer órgão seu. Ele diz, olha, vigie o seu coração, porque é do seu coração que vai resultar a sua vida. O que está no seu coração vai se tornar em atitudes. O que está no seu coração vai se tornar em palavras. O que está no seu coração vai se tornar em pensamento. Então, sobretudo, acima de todas as coisas, cuide do seu coraçãozinho, porque o seu coraçãozinho é pecaminoso.
o nosso coração é pecaminoso. E aí a gente volta aqui, como nós estamos segunda-feira estudando Ramar Teologia, vamos voltar lá, em Gênesis 3. Deus criou o homem perfeito, a sua imagem e semelhança. As vontades do homem eram para Deus, a inclinação do homem é para fazer a vontade de Deus. O homem não tinha maldade no seu ser, no seu coração. O homem era completamente perfeito diante de Deus. Mas aí, determinado dia, Eva e Adão decidiram desobedecer ao Senhor. E naquele momento, todas as faculdades do homem foi corrompida. As suas vontades, seus desejos, suas emoções, o seu coração, o seu pensamento, tudo que era perfeito diante do Senhor, o pecado mudou. O pecado destruiu, o pecado transformou em ruim. E somente com Jesus Cristo para transformar aquilo que foi quebrado, para restaurar aquilo que uma vez foi desfeito. É por isso que agora nós precisamos buscar no Senhor esse renovo no coração, no interior, dentro do nosso ser. Porque a pureza, irmãos, ela deve ser principalmente no nosso coração. Vamos ver por quê? Porque quando falamos apenas de pureza exterior, essa pode nos enganar. É por isso que lá em Samuel, quando o profeta foi atrás de Davi, Deus manda o profeta ir lá na casa do pai de Davi. E os irmãos de Davi formosos, bonitos, fortes, assim mais ou menos como eu, bonitão, né? E Davi todo pequenininho, franzinho. E quando Davi chega, que manda buscar, né? Está faltando Davi, quando manda buscar, o que o Senhor diz ao profeta? Não atente para o exterior, porque eu vejo o coração, o interior. É por isso que nós devemos nos preocupar principalmente com a pureza interior, porque o interior naturalmente resultará em uma pureza exterior, mas uma pureza exterior não resulta em uma pureza interior. E esse foi um dos maiores pontos que Jesus combateu os religiosos da época. Porque eles demonstravam uma pureza enorme no seu falar, no seu vestir, na sua forma de andar, mas por dentro Jesus diz, vocês são como sepulcros. Você sabe o que é sepulcro? Cova, né? Lugar de um cemitério, sepulcros caiados. Isso, exato, pastor. Mas por dentro, podridão, né? Sujeira. E não é isso que nós queremos que Jesus diga conosco. É por isso, irmãos, que nós devemos nos preocupar e ter cuidado com o nosso coração, com a pureza do nosso coração, guardar o nosso coração dos ídolos, guardar o nosso coração da maldade, guardar o nosso coração do rancor, da raiva, dos sentimentos enganosos. Porque a própria Bíblia vai dizer, Jeremias ele registra, lá no capítulo 17, versículo 29, que ele diz, enganoso é o coração. Quem poderá conhecer? Aí Deus diz, eu enquadrinho os corações. Ou seja, Deus é quem alinha os nossos corações. Eu já disse outras vezes aqui pregando, irmãos, que se Deus não colocasse um freio no nosso coração, nas nossas vontades, nós estávamos perdidos. Porque se hoje nós estamos aqui, se hoje nós estamos procurando nos santificar, é porque Deus colocou um freio no nosso coração e disse, você não vai fazer aquilo que seu coração quer. Você não vai fazer aquilo que seu coração deseja, mas você vai fazer o que eu quero que você faça. Então, nós precisamos cuidar, irmãos, da pureza interior. Nós precisamos cuidar da pureza que agrada ao Senhor. Vamos ver lá Mateus 23, do versículo 25 ao 27. Que é Jesus falando justamente aos fariseus, né? Mateus 23, versículos 25 ao 27, diz assim,
ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos mortos e de toda imundícia. Nós precisamos, irmãos, cuidar da nossa pureza interior. Nós precisamos ter cuidado com o que o nosso coração deseja. Nós precisamos alinhar o nosso coração com a vontade de Deus, com o que Jesus Cristo nos ensina. Mas também, a pureza principal deve ser a do coração, porque o coração, irmãos, é o lugar da morada de Deus. E Deus não habita em lugar impuro. O nosso coração precisa ser puro, santo, arrumado e limpo para que Deus possa fazer morada. Deus, Ele habita no nosso coração. Se o nosso corpo é o templo do Espírito, o coração é o santo dos santos. A gente lembra que na lei, no templo, existia um lugar chamado Santo dos Santos, onde a presença do Senhor abundava naquele lugar. Então, se o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, como a Bíblia nos ensina que é, o coração é o lugar reservado para Deus. O coração é o santo dos santos, onde o Senhor deseja habitar. E o Senhor precisa encontrar nosso coração puro, para que Ele possa fazer morada, irmãos. Vamos ver o que Isaías disse, lá em Isaías 57, versículo 15. Isaías 57, o versículo 15. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo, no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar os espíritos dos abatidos e vivificar os corações dos contritos. Veja, quando nós temos um coração contrito, que agrada ao Senhor, um coração humilde, ali o Senhor habita em nosso coração. Efésios 3, versículo 17, vamos ver o que Paulo também fala. Efésios 3, versículo 17. Paulo diz o seguinte: e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Veja, irmãos, tanto no Antigo Testamento, o profeta Isaías falando sobre o coração ser a habitação de Deus, como no Novo Testamento, o apóstolo Paulo falando à igreja de Éfeso sobre Jesus Cristo habitar em nosso coração. Por isso, o coração precisa ser esse alvo da purificação. Porque uma vez que nós buscamos purificar o nosso coração, automaticamente todo o nosso proceder será um proceder puro. Novamente vou repetir o que Salomão diz: do coração procede as saídas da vida. Jesus fala que o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. Então veja, nosso coração, se o nosso interior for puro e limpo, todo o resto, tudo que a gente faça, os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas decisões, as nossas atitudes serão santas, serão puras. Porque nós cuidamos do principal. Nós cuidamos do que realmente importa, que é o coração. Nós cuidamos da morada de habitação do Senhor. E para finalizar, queria finalizar com um texto que o pastor sabe de cor e salteado. Salmo 51, versículo 10. Que o desejo do salmista possa ser o nosso desejo, irmãos. Que aquilo que o salmista pediu ao Senhor,
que nós possamos diariamente pedir ao Senhor. Que seja a nossa oração diária a Deus. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Que a oração do salmista seja a nossa oração diariamente, para que a gente possa purificar e santificar o nosso coração, para que a gente possa ver ao Senhor, contemplar o Senhor face a face. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe. Convido o nosso pastor que vai estar dando a palavra final, orando e impetrando a bênção. Se nós não procurarmos nos avivarmos, ouvindo essa palavra, a palavra de Deus, da purificação do nosso coração, santificação de toda a nossa vida e purificar a mente, a gente não consegue chegar até o último dia na presença do Senhor. A gente tem que ter consciência, como escolhidos de Deus, felizes por isso, que devemos nos manter ligados a Ele. Como disse Jesus em Mateus 18, ligado na terra, ligado no céu. Então a gente tem que estar ligado aqui com Deus. E essa ligação é isso. Ouvindo a palavra de Deus diariamente, priorizando as coisas de Deus, como vamos dizer. Eu sei que todo mundo aqui tem o que fazer hoje à noite. Mas priorizamos Deus, então as coisas que nós temos que fazer vai sair melhor. Mas é assim nossa fé. E é assim que Deus faz. Não é? Seja até um caso de enfermidade, um caso de um problema matrimonial, um caso de problema no trabalho, um caso na justiça, de algum benefício, uma coisa e outra. Deus faz questão de resolver. Quando Jesus enviou o seu Espírito, ele disse que ele seria o quê? O Consolador, o Capacitador e o Paracleto. O Paracleto é o advogado. Então ele é quem veio para nos defender nas causas que necessitamos. Ele é quem vai lá naquele coração que jamais você imaginava. Vai lá e quebranta aquele coração e faz ele lhe dar os seus direitos. Mas ele quer ver de nós a busca. Ele quer ver de nós essa pureza, essa ligação perfeita com ele. É o que a gente precisa estar ouvindo assim como hoje. Que palavra maravilhosa, que nos edifica, que nos aconselha e que nos acalma. Hoje nós estamos numa nação que está se cumprindo os finais dos tempos no Brasil. Está claro e evidente toda a escatologia no governo brasileiro. Mas a gente está seguro, a gente tem que se preocupar com nada. Quem está lá na presidência, Chico, Francisco Manuel, pouco importa. Nós sabemos que nós temos um Deus que cuida de tudo e de todos. Não é? Então a gente mantém seguro. Talvez até você possa compartilhar uma coisa ou outra do governo com alguém, mas apenas como o fado da parte humana. Mas nós estamos seguros que nós temos um Deus vivo, todo-poderoso, maravilhoso, incomparável, infalível, é o nosso Deus. Aí a gente ganha a força para ir aos cultos, para estudar a palavra em casa, para orar, porque a gente precisa, principalmente agora, nesses dias daqui para frente. Porque cada dia mais a iniquidade está se multiplicando, está escrito. Queremos agradecer a Deus pela vida do nosso irmão, por ele ter deixado. Está acelerando. É? O processo de iniquidade. Sim, tem crescido muito, é verdade. Parece que veio com uma sede tremenda. Mas a nossa vitória está consolidada. Ninguém toma. Essa é a nossa consciência. Venha o que vier. Nós estamos tranquilos porque o veredito final já chegou para a gente. Nós somos salvos. Nós só precisamos perseverar até o fim. Não é? O que Deus botou no seu coração nessa noite, Ele sabia o que a gente precisava. Deus continue abençoando em toda a sua família, a todos. Deus o abençoe grandemente. Eu vou orar, Nosso Deus maravilhoso e eterno, Pai amado, santo, todo-poderoso, glorioso, santificado, louvado, engrandecido, exaltado seja o teu santo nome, por esse presente, por
desse momento maravilhoso, desta palavra do Senhor, pela vida do teu servo, que se deixou ser usado pelo Senhor para que o teu Espírito falasse aos nossos corações. Somos gratos, ó Deus, que esta palavra do Senhor desta noite ela fique gravada em nossos corações. E que a gente aplique na nossa vida diária, de cada dia nos purificarmos e santificarmos através da tua santa palavra em nome de Jesus Cristo. Amém. Senhor, abençoe todas essas famílias que aqui estão representadas. Senhor, abençoe toda a tua igreja na face desta terra, todo o teu povo, como essas 3 obras na qual o Senhor nos colocou na responsabilidade, junto com os nossos irmãos. Que o Senhor sempre reine, esteja sempre à frente, ó Deus, dessas obras, de nossas famílias, de nossos casamentos, de nossas decisões e posições que possamos vir a tomar, Senhor, no dia a dia. Nós te amamos pela guarda do Senhor, pelos livramentos, ó Deus, pelas curas que o Senhor tem operado em nossas vidas, ó Deus. Seja sempre conosco. Nós estamos agradecidos e vamos voltar para casa justamente quando a tua serva fez a primeira oração. Que a gente volte para casa diferente. Amém. Cheio do teu Espírito, Deus, da tua palavra transbordando em nosso coração. Amém. É em nome de Jesus Cristo, nosso Pai vivo e maravilhoso, Espírito Santo, que nós oramos e te pedimos, te louvamos e agradecemos. Amém. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de nosso Deus Pai Todo-Poderoso, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja derramada sobre nós, sobre nossas vidas, sobre nossas famílias, sobre nossas igrejas, sobre essa igreja viva e santa do Senhor, que aqui está presente, e sobre toda a igreja do Senhor na face desta terra. Nós oramos, te pedimos, te louvamos e agradecemos, e abençoamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a igreja do Senhor Jesus Cristo